todo submerso, algumas pessoas tentando se proteger naquele local que parece ser um bar. A gente tem imagens impressionantes aí aéreas dessa região, com o carro completamente, né, a metade dele completamente tomada aí pela chuva forte, pelo alagamento que tem nessa região. A gente vê a quantidade de lixo enorme também em toda essa extensão dessa rua que se junta por causa desse forte alagamento. Um carro aí que também fica empacado nesse alagamento nesse momento, nessa região que é a região da Raposo Tavares. Uma moto se aproxima também, tentando passar aí no meio dessa água forte que subiu nessa região da cidade de São Paulo. Como a gente vem dizendo, que a cidade estava praticamente inteira em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. E segundo o CGE, terminou o estado de alerta na subprefeitura do Ipiranga. Havia expectativa de transbordamento do córrego Ipiranga e o córrego, portanto, não transbordou. Felizmente, não há mais estado de alerta nessa região. Mas essa região que a gente mostra nesse momento é a região ali da Raposo Tavares, onde a gente vê alguns carros já tomados pelo alagamento. Esse que parece ser um rio, um córrego, está também transbordando, né? Está com um volume de água muito forte. Então a gente vê que o alagamento já toma grande parte da região da cidade de São Paulo. Ontem, inclusive, a gente teve até o fechamento de um terminal do aeroporto de Congonhas, o cancelamento de 23 voos. A chuva forte que caiu ontem à noite causou alguns transtornos no aeroporto de Congonhas, né, para quem estava precisando viajar. A gente também teve relato nessa chuva de hoje de alagamentos na região do Complexo Viário Maria Maluf e na Avenida Presidente Tancredo Neves. A Avenida Nazaré, também na região do Ipiranga, estava bloqueada no sentido centro após uma queda de árvore na altura da rua Antônio Marcondes. A gente vê registros aí de moradores, né, de uma janela, mostrando a força da chuva. A gente vê uns pontos brancos no chão, o que são granizo, né? A gente falou com uma meteorologista agora há pouco, que falou pra gente sobre a formação de granizo, que é comum por causa do forte calor que se faz. O granizo se forma em nuvens mais pesadas e acaba atingindo aí o solo. A gente que, né, não tem esse contato, brasileiro não tem esse contato tão comum com o granizo, né, com a cidade de São Paulo. Eu falei agora, olha, essa imagem bem impressionante, né? Uma imagem bem impressionante. O principal risco, digamos assim, né, entre aspas, da queda de granizo é que a força das pedras de gelo atinja telhados e acaba destelhando algumas casas, né, destruindo aí alguns telhados de algumas casas. Essa imagem é impressionante, com a força da queda do granizo, a quantidade de pedras de gelo que caíram em algumas áreas da cidade. E essa é a região ali da Raposo Tavares, que a gente vai ver que está um caos completo, uma desordem completa, com a quantidade de lixo, a água muito forte, água barrenta, a água desse rio, desse córrego aí que transborda também e causa esse transtorno aí nessa região. A gente mostrou algumas imagens de alguns carros submersos nessa água barrenta, nessa água suja que a gente vê nesse momento, que se criou, né, com a força dessa chuva que transbordou o córrego, esse rio que a gente mostra. A gente vê o que parece sofás também. E corrigindo aqui, essa é a região de Osasco, tá? Que a gente vê nesse momento imagens aéreas mostrando a força da chuva, o transbordamento de um rio que está causando esse caos nessa região de Osasco. A água bastante barrenta, muito lixo pelas ruas, e a estrutura de São Paulo, com muito concreto, não ajuda também o escoamento dessa água. A gente vê